Olá, sejam bem-vindos. Estamos em Frequência Académica, o podcast do ISEC Lisboa. O meu nome é José Paulino e hoje comigo tenho duas convidadas, a professora Luísa Araújo, coordenadora do mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do primeiro ciclo do Ensino Básico, e Elizabeth Duarte, aluna do último ano do mestrado em Educação Pré-Escolar. Boa tarde, bem-vindas. Obrigado por aceitarem este convite para falarmos de educação e tendo como ponto de partida o dia 24 de janeiro, em que se assinala o Dia Internacional da Educação, e eu gostaria de começar por perguntar qual é a importância deste dia, professora Luísa Araújo. É um dia muito importante. Celebrar a educação no mundo, no fundo, é um dia que dá oportunidade para a educação ser celebrada em todos os cantos do mundo. É muito importante no sentido de valorizar a educação de todas as crianças no mundo de hoje. Nós fizemos grandes progressos, a educação tem conquistado muitos alunos. Portanto, se nós compararmos com o que era a educação um século atrás, estamos muito melhor. Compararmos com décadas atrás, estamos muito melhor. Mas continuamos a ter no mundo grandes desafios, nomeadamente em África e noutros pontos do globo, em que as crianças ainda não têm acesso, verdadeiro acesso à educação. E muitas delas, no papel, têm acesso, mas depois não vão à escola. E, portanto, não há a cobertura universal da educação que nós gostaríamos de ter no mundo inteiro. E temos também outros problemas relacionados com a qualidade da educação. Não é só o acesso, mas também dar uma educação de qualidade a todas as crianças. Elizabeth, este dia tem como objetivo destacar o papel da educação para a paz mundial e o desenvolvimento sustentável. Acha que isso está a ser conseguido? Se está a ser conseguido, eu penso que é o que nós... Não lhe posso garantir se está a ser conseguido, mas acho que é isso que nós pretendemos, não é? Eu acho que este dia, o que é que ele nos leva? É a importância da reflexão sobre a educação, para conseguirmos realmente essa paz e essa sustentabilidade. Por isso é esta reflexão que deve existir, pensarmos na educação com esse objetivo, não é? Para a paz e para esta sustentabilidade que tem que existir, pois temos aqui que incluir muito, temos que... Professora Luísa Araújo, num mundo em que nós vivemos, um mundo louco, quase podia-se dizer, né? Cheio de guerras, cheio de questões de racismo, de xenofobia, qual é o papel dos professores em lutar contra todas estas questões? Os professores têm um papel muito importante, porque os professores, para além da família, não é? Como agente educativo, a escola, como parceiro da família, tem um papel muito importante em cultivar os valores democráticos. É na escola também que as crianças aprendem a ser tolerantes, a respeitar a diversidade, e quanto mais experiências tiverem em ambientes diversos, com crianças de outras nacionalidades, de outras culturas, mais preparadas vão estar para viver num mundo que cada vez é mais diverso e em sociedades que de facto têm grandes desafios também. Em relação à educação, de facto, a educação como um veículo para projetar, para desenvolver valores de cidadania é muito importante. E eu não resisto a fazer aqui uma referência à questão da educação e da democracia. Porquê? Porque nós vemos, por exemplo, o que está a acontecer nos Estados Unidos e noutros países, em que temos fatias da população bastante educadas, não é? Com níveis de educação muito elevados, e essas pessoas tendem a ser mais tolerantes e tendem a não votar em extremistas ou pessoas que não são democráticas. E, portanto, quando nós elevamos o nível de educação da população, quando temos uma população de um país que tem mais de 40% de pessoas com uma licenciatura, com um bacharelado, com mestrados, com doutoramentos, essas pessoas tendem a ser pessoas que são mais tolerantes. E, portanto, a educação está efetivamente ligada a uma maior tolerância e a valores democráticos. Elizabeth, também enquanto mãe, sente que, e num mundo cheio de tecnologias, onde as crianças e os jovens e toda a gente, e os adultos também, rodeados de smartphones, de tablets, muitas vezes chega se calhar a substituir o papel dos livros e tudo isso,
Como é que olha para esta questão da importância dos professores na educação das crianças, sendo que será sempre um complemento também dos pais, não é? É um desafio, é um grande desafio que estamos todos a atravessar, não é? Temos que aqui a balança pesar muito bem, tanto nós como família, não é? Temos que ter aqui este equilibrar e tentar chamar, é nosso papel chamar a atenção, chamar a razão, chamar aqueles que tenham um pensamento realmente crítico sobre este uso, que não podemos fugir. Ele está connosco, vai continuar, a própria escola também tem que incluir. Eu sei que vai ser difícil, temos aqui, mas não podemos resistir. Temos que tentar, se calhar, conseguir incluir aqui esta tecnologia, mas pelo lado positivo. Eu acho que se eles conseguirem perceber o lado positivo e o que é que podem ganhar, eu acho que será muito mais fácil, não só vendo aqueles programas que muitas vezes sabemos que eles observem, ver aqui um equilíbrio. E assim, numa imagem geral, como é que acha que está a educação em Portugal? Ou o sistema educativo, como quiser. O sistema educativo em Portugal, acho que, na minha perspectiva, temos que ir um bocadinho mais além. Temos que porque temos muitos desafios, cada vez mais temos desafios, que sempre tivemos, mas agora, como a professora referiu há pouco, esta novas culturas, nova diversidade, esta inclusão que nós temos que abraçar, que temos que aceitar, que temos que também dar o nosso apoio, quer para criança, quer nós mesmos no nosso trabalho. O sistema educativo tem que não ser tão resistente, formar-se. Eu acredito que muitas vezes a formação ficou muito para trás, temos que cada vez mais formar-nos para irmos mais além. Portanto, há uma certa desatualização, digamos assim? Eu acredito que há muitas pessoas que se vão formando porque têm esta necessidade, sim, mas do que eu já vivenciei, há muitas pessoas que são resistentes e estão muito aqui do que eu fiz, mas não, cada vez mais há investigações que nos levam a novos conhecimentos, e isso muda logo muitas vezes a forma como nós trabalhamos, a forma como nós vemos e atuamos, e realmente conseguimos, acredito, muito mais. E acho que o sistema educativo tem de ir realmente muito mais nestas investigações, nestas aprendizagens, nesta formação, e vamos conseguir, com certeza, fazer o nosso trabalho muito melhor. Professora Luísa, a que se deve a falta de professores, que todos os dias somos bombardeados das notícias e faltam professores? Na sua opinião, isso deve ser aqui? Bom, isto não é um problema de agora, já é um problema de alguns anos. O diagnóstico também já tinha sido feito há muitos anos atrás, desde 2012, 2013, que o Ministério da Educação sabia que há 10 anos íamos ter falta de professores, e o que se passa neste momento é que essa falta de professores agudizou-se muito nos últimos anos, porque há muitos professores que estão aí para a reforma. E, portanto, temos um corpo docente muito envelhecido. Acho que a média do corpo docente em Portugal, segundo os últimos dados da OCDE, se situa nos 50 e muitos anos. Portanto, se nós entrarmos numa escola, no agrupamento de escolas, e sobretudo ao nível do terceiro ciclo e secundário, nós vemos que o corpo docente é muito envelhecido. Temos também agora um grande problema ao nível do primeiro ciclo e educadores de infância, que há muita falta de educadores e muita falta de professores do primeiro ciclo. E, portanto, este alarme que agora soa já era conhecido, não se foi preparando a formação de professores para responder a esta falta de professores que nós já sabíamos que ia ocorrer, e, portanto, neste momento estamos um bocadinho a correr atrás do prejuízo. Portanto, estamos a tentar colmatar deficiências e que são difíceis de colmatar, porque nós, por ano, não estamos a diplomar o número suficiente de professores, o número suficiente de educadores, de professores de primeiro ciclo, terceiro ciclo e secundário, que são necessários nas escolas. Mas porquê é que acha que isso aconteceu? Ou seja, o normal é
o rejuvenescimento, ou seja, saem pessoas, profissionais de qualquer área, entram pessoas. Portanto, o que está a acontecer é, saiu muita gente, ou está a sair, e entraram muito menos. Exatamente. Não é? Mas porquê que isso aconteceu? Não... Porque o número de pessoas que foi formando ao longo dos anos diminuiu muito. Portanto, por exemplo, tenho exemplos concretos de pessoas que tiraram o curso, sobretudo terceiro ciclo e secundário, há 20 ou 30 anos atrás, não tiveram lugar como professores e foram fazer outra coisa na vida. E, portanto, há coisa de 20 anos, 25 anos, quem tirava um curso de educação não tinha emprego. E, portanto, isso desencorajou muita gente de seguir a profissão. E agora temos menos pessoas interessadas em educação. Neste ano, por acaso, eu tenho que dizer, se me permite, falar um bocadinho sobre a situação do ISEC Lisboa, em que nós vimos o nosso número de alunos crescer substancialmente. E, portanto, este ano temos muitos alunos no primeiro ano da licenciatura em Educação Básica e temos muitos mais alunos nos mestrados de Educação, tanto na Educação Pré-Escolar como primeiro ciclo. E, portanto, isso é um sinal muito positivo. É sinal que há mais interesse por parte dos jovens em tirar um curso de Educação. Outra coisa muito interessante é que nós estamos a ter alunos diferentes. E, portanto, os nossos alunos do primeiro ano da licenciatura, muitos deles já são licenciados noutras áreas. E isto é muito interessante e muito curioso, porque são pessoas que pensam mesmo que querem ser professores. Acham que têm vocação, gostam de crianças, gostam dos temas de educação e querem fazer a diferença. E, portanto, eu acho que isso é super positivo. É muito bom para nós termos este tipo de comunidade académica no ISEC Lisboa, porque sabemos que vamos contribuir para uma educação de qualidade no futuro do país. Elizabeth, foi isto que a levou a seguir por esta via académica do licenciatura, depois do mestrado, esta forma diferente de olhar para a educação também? Sem dúvida. Também senti sempre de fazer esta minha diferença. Foi essa sempre que eu quis agarrar e que senti mesmo, porque acredito mesmo que todos semeamos um bocadinho, e se vamos semeando sempre aqui este bocadinho, ali vai florescer e vai fazer, e vamos semeando assim para realmente aqui um mundo melhor, porque é isso que nós acreditamos, que aquelas crianças se desenvolvam bem, felizes, da melhor forma, e é isso que... Nós estamos em constante evolução, e agora estou a falar em concreto da parte tecnológica, principalmente os mais jovens dominam com grande à vontade essa parte. Na vossa opinião, e a questão é para as duas, estão também os professores preparados para responderem a nível tecnológico às exigências, entre aspas, dos alunos, nesta área de educação específica? Pode falar, Elizabeth. Sim, pode falar, Elizabeth. Eu acho, agora vou voltar outra vez àquilo que já disse. Eu acho, mais uma vez, a formação. Nós temos que nos formar, sem dúvida. Pronto, porque cada vez há mais, e nós vamos aprender. Eu vou aprendendo com os meus filhos. Sim. Muitas vezes a fazer aqueles pequenos vídeos que nós fazemos com as crianças, eles assim, olha, mãe, e nós aprendemos com eles, e acho que podemos adquirir aqui por isso nós acredito que sim, que devemos aqui agarrar. Claro que já sabemos, mas isto que é hoje não é amanhã, por isso temos de estar nesta constante atualização. No fundo é. Professora Luísa, essa mesma questão, incluindo aqui também, se me permite, a inteligência artificial, que está presente. Sim, claro. Eu devo confessar que para mim é um grande desafio. Eu sinto que preciso muito de formação, portanto, toda a gente precisa de formação ao longo da vida, no fundo é o que temos estado a dizer aqui, que as pessoas precisam de ter formação ao longo da vida para ser bons profissionais em qualquer área. A educação não é diferente das outras áreas. Dada a grande alteração recente que é possibilitada pela inteligência artificial e também por outros meios, as plataformas de ensino que temos à distância, tudo isso, eu sinto que, no meu caso pessoal, preciso de fazer ainda muito mais formação para conseguir dar resposta a grandes desafios, até solicitações por parte dos alunos. Como a Elizabeth também disse, acho que é muito curioso e é muito salutar que também já tínhamos alunos que conseguem dar uma resposta cabal quando temos ensino à distância, por exemplo,
Ontem tive uma aula em que um aluno, eu estava a fazer uns exercícios sobre a colocação de pronomes átomos, que é uma coisa muito específica da língua portuguesa, e ele disse assim: professora, vou aqui à inteligência, vou ao ChatGPT e vou criar aqui uns exercícios para nós fazermos online. E no instante ele criou aqueles exercícios e nós fizemos os exercícios online. E portanto, isso é uma ferramenta fantástica. Obviamente, o que é que nós temos de ter o cuidado? Temos de ter um grande sentido crítico e um grande conhecimento de base, porque há exercícios que o chat cria que obviamente não estão corretos. E portanto, se nós não temos um docente com um conhecimento básico que permita dizer não, este exercício não está bem formulado, isto está errado, não deve ser assim, a inteligência artificial ainda só não chega. E provavelmente vamos ter sempre este dilema. Claro que a inteligência artificial provavelmente vai ficar muito melhor no futuro. Esta inteligência coletiva, se calhar, vai ser sempre melhor e, portanto, os problemas tendem a diminuir. Mas neste momento eu ainda vejo aqui muitas coisas a limar na utilização da inteligência artificial. Elizabeth, pegando ainda na inteligência artificial, não pode ter também, na sua opinião, um lado negativo? Ou seja, no fundo, aquilo é algo que está ali à nossa disposição, que nós não precisamos de nos chatear muito, pedimos que ele faça e ele faz. Ou seja, em termos de criatividade, isso não pode ter efeitos? Claro que sim. Porque o que é que ele nos vai cortar? Realmente o nosso conhecimento. Porque se ele vai fazer por nós, o que é que nós vamos ficar a saber? Não é? Foi aquilo que a professora disse. Se nós não tivermos algo por base, o que é que ele vai nos fazer? Entregamos, sim senhor, mas o que é que eu aprendi? Como é que eu vou passar isso? Se nós estamos aqui, não é? O que é que eu vou passar isso para aquela criança, para aquele aluno? Então não é, porque aí é negativo. Eu tenho que saber. Ele pode aqui realmente fazer aquela linha ou orientar, mas eu tenho que saber o que está, ou ler, ou ir pesquisar mais. Muitas vezes ele diz, fui buscar aqui e vamos ler aquele artigo e realmente, olha, até muitas vezes aquele artigo é interessante, diz algo, porque senão só o chato a fazer e entregar não... Professora, enquanto professora, é fácil encontrar esse ponto de equilíbrio, ou seja, entre o ser ele próprio, o aluno próprio, a fazer as coisas, a pensar nas coisas, e a parte tecnológica recorrer à inteligência artificial e outras tecnologias? Eu, neste momento, e aliás nós temos um regulamento no ISEC Lisboa que tem parâmetros sobre a utilização da inteligência artificial, e eu, neste momento, o que digo aos meus alunos é, muito bem, podem utilizar a inteligência artificial, o ChatGPT, o que seja, mas dou-lhes algumas orientações, porque, como a Elizabeth disse, se eles pedem uma coisa qualquer ao chat, como é o desenvolvimento da linguagem oral em crianças dos 0 aos 3, e obviamente o chat vai criar um texto, não é? Ora, se é esse texto que eles depois vão entregar ao professor, normalmente corre mal. Porquê? Porque esse texto está cheio de brasileirismos, está cheio de frases feitas que, se uma pessoa não estiver dentro do assunto, não consegue interpretar. E, portanto, os alunos normalmente são penalizados quando fazem esse tipo de utilização da inteligência artificial. Porquê? Porque depois eles vão fazer uma apresentação de um trabalho e eu faço uma pergunta muito simples sobre o trabalho e eles não sabem responder porque foi o chat que fez e eles não têm o conhecimento básico para responder. Exatamente. Elizabeth, acha que o português, a língua portuguesa, tem sido um bocadinho maltratada nos últimos anos? E eu dou-lhe um exemplo concreto. Nós, da televisão, constantemente, se calhar estou a exagerar, mas pronto, ocasionalmente, naqueles oráculos que passam nos erros de português, erros gramáticos inacreditáveis. Acha que o português está a ser um bocadinho desleixado, entre aspas? Se calhar um pouco, não é? Eu também já vi, já assisti a disso. Como é que é possível estarem a passar este... aqui está, mais uma vez, por estas tecnologias, por este não trabalhar, por este alguém fazer por nós realmente este pensamento não fazermos, isto tudo está a levar a que esqueçamos um bocadinho. Eu agora falo como também aluna que depois vou transmitir. Então, depois, como é que eu também vou transmitir este correto, não é? Porque nós estamos aqui a formar-nos como profissionais. Então, depois, como é que vamos? E temos que... Claro que todos erramos, os professores de português. Não, mas muitas vezes nós também erramos. Vamos fazendo sempre ali algumas, mas tentamos
ou corrigir, é esse o nosso, como na educação, não é? Estamos agora, É o nosso papel. Sim. Penso que sim, estamos aqui muito, aceleramos, nossa vida já é acelerada, e tudo também é ali acelerado, escrevendo, e realmente muitas vezes quando vamos ler assim, eu escrevi isto, Não é possível. pronto, mas temos de ter este cuidado, Este sim, na formação, Sim. na forma como falamos, porque é isso tudo que vai transmitir, que transmitimos. Exato. Será necessário, professora Luísa, um maior nível de exigência neste aspecto? Bom, claro que se a formação de base no secundário, antes do secundário, se todo o percurso escolar de um aluno for pautado pela exigência a nível da utilização da língua, vamos ter adultos mais competentes na utilização da língua. É verdade que hoje em dia o mundo em que vivemos nos apresenta muitos desafios na utilização da língua padrão, não é? Na língua sem erros. E não somos só nós aqui no ISEC ou como professores, é a comunicação social, Sim, até os geral. próprios jornais, Geral, não é só a televisão. Sim. Os próprios jornais. Antigamente, os jornais tinham o que se chamava os editores. Nenhum artigo saía cá para fora sem passar pela revisão editorial. Hoje em dia, com a velocidade em que a informação é veiculada, é impossível fazer esse tipo de filtro. E, portanto, por isso é que nós também vemos mais erros. Porque se estamos a ver um filme, a tradução automática faz erros. Se estamos a ver uma coisa transmitida na televisão, também é no minuto e, portanto, dá erros. E, portanto, é mais difícil para nós filtrarmos esses erros. Contudo, eu acho que é muito importante, sobretudo na nossa missão aqui como instituição que forma futuros professores, atender sempre à valorização do aperfeiçoamento da língua. E temos sempre lugar para isso, mesmo que já tenhamos passado por um ensino exigente no secundário, cabe-nos sempre aperfeiçoar a língua, tanto na sua versão oral como escrita. Até porque, como a Elizabeth disse, nós vamos depois passar para os nossos alunos e se não falarmos com correção, eles vão falar como nós, porque nós somos o modelo, vão escrever como nós. Portanto, nós temos que ter cuidado sempre naquela colocação de vírgula. Temos de ter atenção ao pormenor e estar sempre constantemente a trabalhar para uma boa utilização da língua, um bom uso da língua portuguesa. Elizabeth, acha que a quebra dos hábitos de leitura, e eu parece-me que isso é uma evidência, contribui também para esta situação? Ou seja, hoje em dia, pelo menos os jovens, e não só, mas pronto, coitados dos jovens, a senhora da rifa hoje, mas pronto, recorrem muito aos tablets, aos smartphones, lê menos. Essa situação acha que contribui também para isto? Sem dúvida. Sem dúvida, quanto mais lemos, não é? Quanto mais é o vocabulário que vamos adquirindo, não é? É aquele sentido, aquele significado que nós lemos e que está muito implícito, explícito, e entendemos e deixamos de entender e deixamos de usar corretamente. Coitado dos meus filhos, eu sou adepta, eu adoro ler, não é imponho, mas tento mostrar, tanto pelo exemplo como por bons. Eu penso que muitas vezes é levá-los a ler algo que eles gostem para tentar depois, por isso irmos aqui aos bocadinhos, por isso começar também desde cedo algo que gostem para os motivar, porque a motivação, pronto, as tecnologias vieram aqui arrastar e temos que lhes mostrar que é bom e que há aqui o outro lado. Sim, alterar este panorama todo, sim, que nós estávamos depois habituados. também irmos a esse. Exatamente. Professora Luísa, num mundo tão complexo como é a educação e o ensino e tudo isso, como é que se gera uma turma com alunos com necessidades educativas especiais, que calculo e exige ainda muito mais do professor? É muito exigente. Eu, felizmente, só tenho que dizer aos meus alunos como fazer, não tenho que fazer, não estou a brincar. Portanto, nós ensinamos-lhes como fazer, mas não temos nós que fazer. É super desafiante, eu acho que temos muitas situações muito desafiantes. Hoje em dia, nas escolas, um professor do primeiro ciclo não faz uma planificação de aula, faz 5 ou 6 planificações diferentes, de acordo com os alunos que tem na sua turma, que podem ser só 20 ou 25 alunos. Tem sempre 2 ou 3 casos de alunos com necessidades educativas especiais, tem provavelmente 3 ou 4 alunos que não falam português como língua materna e, portanto, os desafios são múltiplos hoje em dia. Eu admiro muito o trabalho dos professores e, de facto, é preciso um grande trabalho de equipa entre as unidades de ensino especial nas escolas
e os professores titulares de turma. É preciso uma grande ginástica mental e uma grande preparação da parte dos professores para poderem fazer uma diferenciação pedagógica. Portanto, no fundo, é ter várias planificações para vários alunos. Portanto, se calhar hoje em dia não temos uma situação muito diferente do que tínhamos há 50 anos em Portugal, nas aldeias, em que tínhamos turmas mistas, em que tínhamos vários alunos, um que estava 3 ou 4 no primeiro ano, 3 ou 4 no segundo, 4 ou 5 no terceiro e por aí fora. Portanto, a diversidade vem em si mesmo a criar a necessidade de nós adotarmos outros métodos pedagógicos ou novos métodos pedagógicos alternativos. Dito isto, é preciso de facto um grande trabalho de equipa, uma grande paciência e uma grande preparação científica ou pedagógica. Elizabeth, está preparada para isso? Eu tenho aqui este lado que já o vivencio há algum tempo, e é sem dúvida chegar. É esta inclusão que nós queremos, não é? Todos têm direito. E muitas vezes é mesmo muito difícil, e quem está na educação sabe, mas aquela criança tem que chegar. E claro que é muito difícil porque muitas vezes há aquele grupo, orientar aquele grupo a chegar àquela criança e também a fazer e entrar, e a planificação sempre pensar nestes outros, porque muitas vezes nós dizemos aqueles dois têm mais, mas todos somos diferentes, todos temos aqui as nossas necessidades, não é? Mas sim, com garra. Eu tenho aqui 3 dados estatísticos que fui buscar a várias fontes, são recentes, e que depois ia pedir um comentário geral a ambas. Então, vou aqui recorrer da minha cábula, o analfabetismo diminuiu cerca de 30% em 1970 para 3,08% em 2021. Isto é um ponto. Outro ponto, a nível do secundário, a taxa de retenção melhorou, mas 1 em cada 10 ainda reprova ou desiste. E o último ponto, depois vou pedir, eu repito, no ensino superior, registra-se um aumento de 24% de estudantes na última década, mas também um aumento do abandono. Sim, isto é uma conquista imensa dos últimos anos em Portugal, e esses 3% que refere provavelmente são pessoas com mais de 85 anos. Nós não temos analfabetismo em Portugal, não é? Neste momento. São as pessoas desta geração mais idosos que apresentam ainda níveis de analfabetismo. Eu acho que é um dado curioso que pouca gente sabe, que não é muito falado, é que a Primeira República, a Segunda República em Portugal, a seguir a 1910, foi desastrosa em termos de analfabetismo. Portanto, era um grande slogan dos republicanos fazer melhorias na educação, acesso universal à educação, etc. O que é facto é que a Primeira e a Segunda República fizeram muito pouco para melhorar e pôr mais crianças na escola. Foi com o Salazar, foi com o Estado Novo, que de facto as crianças tiveram acesso a pelo menos um 3º ou 4º ano de escolaridade. Claro que isto é coisas muito básicas, estamos a falar de um nível de instrução muito básico, com grandes limitações, mas o que é facto é que foi o Estado Novo, com as suas escolas do centenário, que possibilitou um grande avanço em termos de conquista da educação em Portugal. A nível do analfabetismo baixou imenso. Dito isto, também é importante salientar que é fantástico que nós não tenhamos analfabetismo em Portugal. Todos os países europeus estavam muito mais avançados que Portugal, e nós agora estamos ao mesmo nível, fantástico. Contudo, o que nós também vimos é que, quando falamos em alfabetização funcional, ou analfabetismo funcional, ou capacidade das pessoas funcionarem em sociedade e poderem processar a informação que leem nos bancos, nos supermercados, nos livros, etc., temos um problema, que é a nossa população, embora mais letrada, com cursos superiores, com ensino superior, muitas vezes tem uns níveis de competências de literacia financeira, de literacia de leitura, de literacia matemática, que são muito baixos. E, portanto, esperar-se-ia que uma pessoa com um nível de educação de um secundário, de um ensino universitário,
tivesse capacidades, competências que não tem. E, portanto, isso é uma coisa que está a preocupar muito, não só, não a nós só, como país, mas a outros países europeus que têm o mesmo problema, não somos os únicos. Temos países como a Itália, em que também têm o mesmo problema. Tem uma grande faixa de adultos literados, adultos com cursos superiores, que têm muito baixas competências de leitura e de matemática. E, portanto, isso chama a atenção para a necessidade de termos adultos mais competentes. E como é que isso se faz? Tem que ser uma educação mais exigente e com mais qualidade, para não termos, no fundo, licenciados que têm o nível da 4ª classe de antigamente. Elizabeth, quer comentar também? Não, agora estava mesmo aqui a pensar no dia que nós referimos logo no início, neste Dia Internacional, porque é mesmo isto que nós temos que fazer, estas reflexões, para não é, refletir o que é que está, como é que foi, o que é que ainda está, como a professora estava aqui a colocar, que ainda há aqui algo a fazer e agir e fazermos para seguir, porque é isto mesmo que se remete para estas reflexões que temos que fazer. Então, vou lançar-lhes um desafio, que é, a professora está habituada a dar notas aos alunos, a Elizabeth está habituada a receber notas dos professores, e então eu ia convidá-las, portanto eu selecionei aqui uns tópicos a nível de Portugal e ia convidá-las a dar uma nota, né, a cada tópico, à situação deste tópico em Portugal. Ok? Então, podemos começar. Eu vou pedir às duas, portanto, mas podemos começar pela professora. E se calhar faríamos de 0 a 10, que era menos um bocadinho, pode ser? Pode ser. Valorização da carreira de docente. 8. Nos últimos anos tem sido bom. Elizabeth. Em relação a essa questão, eu acho que é um bocadinho mais abaixo. Eu acho que temos que valorizar ainda mais, que eu acho que foi isso também que nos quebrou. Por isso, se calhar dou um bocadinho menos, dou um 7. Ok. Então, professora Luísa, a qualidade da aprendizagem. Pois, como eu acabei de referir, que tem que haver mais qualidade no ensino, eu acho que Portugal está mal posicionado nestes inquéritos a adultos com poucas competências de leitura e de matemática, e também nos inquéritos internacionais de alunos de 15 anos também apontam no mesmo sentido de haver muitos jovens ainda com competências muito básicas, muito insuficientes nas duas áreas. E, portanto, eu diria que não dou mais que um 4. Está muito baixo. Muito baixo. A qualidade reprovou. Muito baixo. Elizabeth, também reprova a qualidade da aprendizagem, ou não? Eu acho que temos aqui que fazer um esforço. Temos que fazer, sim, sem dúvida. Por isso é que nos temos que formar, e eu referia sempre, porque para darmos esta qualidade e chegarmos a estes pontos. Mas se calhar, pronto, eu dou aqui um bocadinho mais, se calhar um 6, pronto, para não ser aqui o negativo. Então, professora Luísa, salários adequados? Para os profissionais de educação. Se os salários, se acha que os salários são adequados, exatamente. Eu acho que tem sido feito um esforço muito grande no sentido de valorizar a profissão docente e de dar uma compensação justa aos docentes, e sobretudo nos últimos 3 anos, não é? Que este governo, de facto, devolveu aos professores muitos dos tempos congelados de progressão na carreira. E, portanto, nesse sentido, acho que sim, tem sido um caminho positivo. Eu dou um 15. Não, tem a só até 10. Então dou 10. Então dou 10. Elizabeth. Eu concordo com a professora. Eu só vou colocar aqui a questão mais dos privados, para não esquecer aqui esta... Porque, sim, senhora, está aqui a haver um esforço por parte do público, mas estamos-nos a esquecer que não é só no público que há aqui a educação, e temos aqui muitos privados que sim, que se esforçam, mas temos outros privados que aqui os docentes estão um bocadinho esquecidos e acredito que desmotivados, e cada vez mais quando vê aumentar e eles não serem... A disparidade, não é? A disparidade entre o público e o privado. Acompanhar, por isso eu dou só 6. Professora Luísa, condições de trabalho. Condições de trabalho. É um bocadinho difícil para mim avaliar com toda a sinceridade. Porquê? Porque eu não vivo o dia-a-dia das escolas e, portanto, acho que seria
descabido da minha parte tentar avaliar uma coisa que eu desconheço. E eu diria que hoje em dia as escolas, ou a maioria das escolas, já têm bons equipamentos, têm televisões, têm quadros interativos, têm auditórios, enfim, provavelmente haverá equipamentos e recursos e, humanos e físicos que não estarão à altura do que deveriam ser, mas eu não conheço a situação. Portanto, não me vou pronunciar sobre isso, nem dar uma nota. Elizabeth. E eu aqui vou reverter aquilo que eu disse há pouco. Aqui, muitas vezes, o que eu assisto, e de experiência mesmo de falar com outras colegas, é que o privado, há aqui muitas vezes um esforço para ter aqui uma qualidade de equipamentos, quadros, e o público muitas vezes já não consegue aqui acompanhar estas exigências para todo este leque. Pronto, acredito que seja difícil, mas é a nossa educação, por isso devíamos apostar aqui com boa qualidade, porque esta qualidade também é nos equipamentos, por isso se calhar só dou aqui. Eu acho que sou muito má para dar notas, eu vou só dar 7. De 0 a 10 não é mau. Não é mau, já Não não é é mau, mau, já não é mau. O papel dos pais, ou a atitude, se quiserem, dos pais em relação aos professores. Aos professores, eu penso, e também já provei, que estão muito mais exigentes. Quer dizer, posso não dizer se calhar todos, mas daquilo que eu assisto, há aqui uma exigência e se calhar aqui eu já tive a experiência de estar a dar aulas e os pais insistiam muito. Eu sei que eu também sou mãe, nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas depois também queremos aqui um bocadinho a autonomia deles, estamos muito em cima, pressionamos muito. Claro que queremos o melhor, mas muitas vezes este melhor estamos muitas vezes a prejudicar. Estar aqui está-me a faltar a palavra, não é o exigir, mas estar em cima do professor e estar... Acaba por condicionar o professor, é isso? É uma pressão grande, não é? Acredito que muitas vezes isso mesmo, exercem aqui um extra dos filhos e esquecem-se muitas vezes que são 25 e todos os 25 têm as suas necessidades. E é muito difícil e esta nota é para dar... agora a atitude dos pais. Exatamente. Eu penso que, claro que eles querem o melhor, eu também sou mãe, muitas vezes também vou perguntar, queremos saber, muitas vezes, claro que tem que haver esta interação família-escola e só assim é que conseguimos chegar, mas alguns pais fazem aqui uma pressão sobre os professores quando falamos nesta qualidade e nesta planificação que já temos por trás, e os pais muitas vezes são aqui um bocadinho também aqui nas costas do professor. Por isso, aqui um 7, pronto, um 7. Um 7? Um 7, não é? Não, sim, eu aproveito para fazer propaganda ao ISEC Lisboa, fazer propaganda aos nossos mestrados e aos nossos planos curriculares, que têm uma disciplina que se chama Envolvimento Parental. Sim. Essa disciplina é uma disciplina relativamente recente no plano curricular e ela aparece justamente pela necessidade que os alunos têm em lidar com os pais e estabelecer estas relações positivas de comunicação e interação com os pais. E, no fundo, tentar que os pais deixem de ser aquela pressão negativa para passar a haver uma cooperação para que essa relação seja positiva, no interesse das crianças, obviamente. Portanto, eu podia-me alargar, mas se tiverem curiosidade, os ouvintes podem ir ver o nosso plano curricular, a nossa unidade curricular. E eu como aluna foi fundamental, foi muito boa, porque realmente tem que haver, foi o que disse mesmo, é a cooperação. Porque tanto um lado como o outro querem o bem daquela. Claro. Por isso, sim. E então, Luísa, que nota é que daria? Ao ISEC dou 10 por ter esta unidade curricular. E aos pais? Aos pais, eu sei, aos pais, se calhar os pais hoje em dia estão demasiado exigentes, eu acho. Temos muitos pais a exercer muita pressão sobre os professores. Portanto, eu dou um 8 aos pais. Pronto. E aos alunos? O comportamento dos alunos?
temos aqui, lá está, é outro grande desafio que vivenciamos hoje em dia, não é? São aqui as várias individualidades, as várias famílias, as várias culturas, as várias famílias que nós temos, cada uma com a sua particularidade, cada um com os seus dilemas, com as suas questões, e muitas vezes eles não estão bem. Têm umas atitudes que nós percebemos que não estão bem. Por isso, eu muitas vezes não estou a querer desculpar, só estou a querer dizer que por trás desse mau comportamento há ali qualquer coisa mais. Por isso é que eu dizia lá atrás que a criança é um todo, não é só... E muitas vezes este mal, esta pressão, muitas vezes que nós vivemos, seja em sociedade, seja na família, seja tudo, cria estes maus comportamentos ou estes desafios aos professores, a outros alunos, e cada vez eu tenho assistido alguns, sim, entre colegas, porque eu tenho os filhos e muitas vezes eles contam, e isso também é ver outro lado, e eles assistem e também não é correto. Por isso aqui, eu vou pôr aqui o meio. Claro que temos muitos bons, mas aqui um 5. Vou pôr aqui um meio, mas é algo que também tem que se refletir e temos que ponderar aí. Sim. Professora Luísa. Em termos de atitudes, nós hoje temos muitos alunos que, em termos de atitude, de comportamentos, são comportamentos muito desviantes, comportamentos que nós não aceitamos como comportamentos educados, apropriados ao contexto de sala de aula, não é? E isso cria também muitos desafios aos docentes. Mesmo docentes com alguma experiência hoje em dia dizem que têm mais dificuldade em controlar uma turma. Controlar no sentido de fazer com que haja aprendizagem e que as crianças estejam bem, que haja um clima positivo em sala de aula. E provavelmente isso tem muito a ver também com o uso exagerado das novas tecnologias, com algumas questões que têm a ver com a educação e também com algumas questões prévias que o docente tem que assegurar, ter regras muito claras de sala de aula, dar atenção aos alunos, criar um ambiente positivo em sala de aula. Portanto, temos também aqui alguns desafios. Eu acho curioso também, porque a Elizabeth mencionou os filhos dela, eu também tenho filhos adultos. Não sei se me estou a alongar, mas... Não esteja à vontade, temos todo o tempo do mundo. Ótimo! Dizer que muitas vezes os meus filhos, que são adultos, quando observam um comportamento de pais com filhos pequenos, por exemplo, dizem: tu nunca nos deixarias fazer uma coisa destas. Que eu acho que é uma coisa muito curiosa, que é eles percebem que há ali qualquer coisa e que o adulto não é quem guia o comportamento, mas é ao contrário, é a criança que cria um comportamento inapropriado e que não há uma resposta apropriada por parte do adulto. E, portanto, há aqui algumas confusões que às vezes ocorrem, talvez por falta de tempo dos pais, falta de acompanhamento, e por isso é que é muito importante haver esta parceria entre pais e professores, para que as expectativas sejam expectativas comuns e concretas, e que se saiba quais são as regras em sala de aula e como é que as crianças devem comportar. Portanto, eu não sei se consigo dar uma nota, acho que consigo dizer que pelas informações que eu tenho, que não são nada de uma estatística representativa da população, as experiências que me relatam é que as crianças têm mais comportamentos que são comportamentos desafiantes. E, portanto, se calhar há aqui qualquer coisa nesta nova sociedade que temos que pensar. Muito bem. Então, vamos aqui mudar ligeiramente o caminho e perguntar à professora Luísa a sua ligação ao ISEC, como é que aconteceu, há quanto tempo é que a professora é aqui docente? Pois, se me permite perguntar, pois eu já sou velha e, portanto... Velhas são as cabeças calçadas, isso é que é velho. Eu já estou no ISEC há 25 anos, faz agora 25 anos, entrei no ISEC em 2001, mas eu tenho entrado e saído muitas vezes, porque tenho feito um percurso muito no estrangeiro também. Portanto, eu entrei em 2001, depois ausentei-me durante vários anos, entre 2009 e 2017.
e depois voltei, portanto agora há cerca de 7, 8 anos que estou outra vez no ISEC Lisboa. Essa experiência de ter estado no estrangeiro, para mim também foi muito importante, porque no fundo eu consegui fazer mais investigação na área de educação, o que de alguma forma também informa depois as aulas que eu dou no ISEC Lisboa, portanto acho que isso tem sido positivo no meu percurso profissional. Mas sim, já sou um camaleão. Uma relação duradoura. Muito duradoura, sim, de longa data. Exatamente. E Elizabeth, como é que veio para o ISEC? Como é que surgiu esta possibilidade? Esta possibilidade eu agarrei aqui pelo Sub-23, que eu já comecei, não é? Mais tarde foi aqui, foi este gosto, este bichinho ao trabalhar com as crianças, e depois eu disse, por que não? Não é? E nunca estamos, quando temos vontade... Nunca é tarde, não é? Nunca é tarde. Exatamente. Então foi agarrar, foi pesquisar onde é que poderia, foi agarrar aqui esta oportunidade dos Sub-23 e fazer aqui estes exames e este percurso que exigem. E agora que está na fase final já do seu percurso académico, olha para trás e o que é que conclui? Eu vi? Não, foi muito bom. Claro que nós quando entramos, é um bocadinho assustador, porque nós olhamos e dizemos assim, 5 anos, pós-laboral, um trabalho, filhos, não é fácil. Mas foi o que disse, agora eu olho para trás e disse assim, afinal já passou. Foi tudo tão leve. Gostei muito de estar no ISEC, não é estar aqui porque estamos aqui, foi claro a minha casa, mas fiz aqui um caminho para além dos estudos, foi aqui um caminho de voluntariado que me proporcionou muitas experiências com muitos elementos do ISEC, muitos conhecimentos que acho que foi muito bom, fui bem recebida, fui bem... Tive também aqui, como a professora falou, do ir para fora, o ISEC proporcionou-me esta mobilidade de algumas viagens, que foi fabuloso, e acho que continuar, porque o que é que nos proporciona? Ver novos ambientes, como é que aquelas escolas lá fora, como é que elas trabalham, como é que elas vivem, e esta partilha, claro, é pelo sair, pelo viajar, pelo conhecer, mas depois ver como é que eles fazem, e isto é muito enriquecedor. Sim, a todos os níveis, não é? Sim, foi muito bom. Professora Luísa, o que é que aprendeu que não vem nos livros? O que é que eu aprendi que não vem nos livros? Há uma coisa que tenha aprendido que não venha nos livros. Portanto, nós lemos um livro e aprendemos qualquer coisa, estudamos matemática, mas tudo, para lá disso tudo, algum valor, alguma... Acho que as experiências de vida, para além dos livros, são muito importantes. Acho que o valor pela diversidade, e pela diversidade de opiniões, e pela diversidade de pessoas e de formas de estar no mundo, acho que talvez tenha sido a maior aprendizagem que eu fiz, porque já vivi em muitos sítios diferentes. Já vivi nos Estados Unidos, já vivi em Itália, e portanto acho que essas experiências inevitavelmente fazem com que sejamos outras pessoas, não somos os mesmos. E Elizabeth? É muito difícil, pelo menos para mim é muito difícil, porque temos livros que falam de tudo, não é? Mas às vezes não nos transmitem coisas muito importantes, como os nossos valores, como os sentimentos, como... Sim, porque eu acho que é mesmo levar, era o que a professora estava a dizer, nós lemos nos livros, vemos tudo, mas é o passarmos nós próprios por isso, o vivenciar, não é? Eu acho que é mesmo tudo, nós temos isso, vivemos isso, experimentamos. Mas acho que é o experimentar mesmo, é o vivenciar mesmo na vida real. Professora Luísa, que conselho daria a quem está agora a começar o seu percurso académico? O percurso académico na formação de professores. Sim. Portanto, aproveitem todas as experiências ao máximo, aprendam o máximo, questionem os professores. Quando não gostarem de uma resposta, voltem a pressionar e mandem mais um e-mail. E peçam para ter cursos diferentes, e peçam para ter outros conteúdos, aquilo que vocês sentem necessidade. Acho que têm que ser reivindicativos, têm que pedir, porque nós estamos aqui para responder também às expectativas dos alunos. E, portanto, eu acho que é muito importante ter uma cultura de exigência que é dos dois lados, ou seja, dos professores para os alunos, mas também dos alunos para os professores. E, portanto, acho que os alunos têm que ser alunos exigentes. Acho que a Elizabeth é um bom exemplo de uma aluna exigente, e eu acho que isso faz-nos a nós melhorar todos. Ok, e sendo assim, Elizabeth, qual é que foi o melhor conselho que recebeu neste trajeto?
Ai, o melhor conselho, também é difícil, só me faz perguntas difíceis. Então, o melhor conselho é sempre o não desistir. Não desistir. Pronto, e acho que cá estou, não é? Pensou com essa possibilidade? Não é o que tenha pensado, mas muitas vezes é muito cansaço. Claro que é trabalhoso, mas acho que eu vejo tudo na vida tem de ser assim. Quando queremos alguma coisa ou quando se quer, tem que ser com trabalho, porque as coisas não aparecem. Mas claro que muitas vezes o nosso caminho vai um bocadinho lá abaixo, mas nós é mesmo não desistir. Claro, como tudo na vida, não é? Como tudo na vida. Ok, vamos aligerar um bocadinho então a nossa conversa. Vamos. O que é que gosta de fazer nos seus tempos livres, professora? Olha, o meu último hobby é jogar pickleball. 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 Eu confesso um ignorante e portanto não sei o que é isso. Pois, eu também não sabia. O pickleball é entre o badminton e o paddle e o ténis, anda por ali. Tem uma bola. E uma raquete de plástico e um corte mais pequenino do que o ténis, mais ou menos como o do paddle. E, portanto, tem umas regras que eu confesso que ainda não percebi muito bem, mas já consigo acertar na bola. Portanto, estou-me a divertir no paddle. Ainda bem. Sim, e ler também, leio muito. E Elizabeth? Eu tenho inevitavelmente que sair. Gosto muito de, nem que seja ali um bocadinho até, mas as fugas, estas passear, tenho que fazer aqui mesmo mental, emocional, tenho que fazer aqui estas viagens, é o ler. Pronto, gosto também de ler, de estar com a minha família, tem de ser. E lá faço uns puzzles, às vezes muito difíceis, deixo até com as peças, mas uns puzzles e um bom filme. Professora Luísa, qual é a sua memória mais antiga? Memória mais antiga? Eu lembro-me da minha professora, da minha educadora. E lembro-me de brincar e de gostar muito da minha educadora. Portanto, devo ter tido uma boa experiência quando tinha uns 4, 5 anos, digo eu. Lembro-me da minha educadora, lembro-me que ela se chamava Emília, lembro-me que gostava muito de estar nos baloiços e de falar com ela, e de andar pelo jardim a fazer explorações no jardim da escola. Portanto, penso que essa é uma das primeiras recordações que eu tenho positivas e relacionadas com a educação. E Elizabeth? Pois eu estava aqui mesmo a ponderar se tinha aqui com a educação. Não tem de ser, obrigatoriamente. Não tem de ser, pronto. Estávamos aqui, porque senão também tinha... mas penso que é mesmo daquilo que eu agora fui buscar e me lembrei logo, foi mesmo da aldeia, daqueles meus avós, pronto. É mesmo lá para trás. Tem boas recordações desse período? Tenho boas recordações, acho que ficam sempre e ainda vou lá porque ficam connosco. Qual é que é? Aldeia? Nós somos de Viseu, Castro Daire, uma aldeiazinha ali perdida. Que bom! Mas muito bom, muito bom. E as recordações que a professora tem de infância também são muito boas? São boas, também tenho recordações de campo. Os meus avós paternos tinham uma quinta em Trás-os-Montes. E eu desde pequenina que passava lá as férias de verão, de Natal, de Páscoa, e portanto também tenho muitas recordações de vindimas e de andar a apanhar uvas, que era muito divertido, e até de pisar uvas no lagar. Portanto, já pisei uvas. Eu não pisei, já vi pisar. Agora fez-me, eu já me tinha lembrado desta, em relação à educação, que acho que foi um bichinho que está mesmo em mim, e que foi daquelas que eu também me lembro lá atrás, ainda na primária, a professora dizer que eu tinha muito jeito para a parte das artes. E acho que há uma parte que também veio aqui da educação, toda esta criatividade e das artes, por isso acho que isto já vem mesmo aqui dentro desde muito nova. Por falar nessa questão, qual foi o professor ou a professora que mais a marcou? Que mais a marcou? Sim. Oi, agora de repente passou-me aqui a minha professora primária, mas não foi pelos melhores motivos. É? Sim, eu sou de um tempo, quer dizer, que se calhar nós vivemos já no... Pronto, que éramos aqui um bocadinho... Pronto, era uma educação um bocadinho muito mais rígida e que tínhamos que saber e era tudo muito... Por isso não foi assim muito... Positiva a experiência. Ok, e a professora Luísa? Eu tenho muito boas recordações de uma professora do ciclo preparatório, do chamado segundo ciclo.
não sei se do sexto, sim, quinto ou sexto ano de escolaridade, professora de português, eu sempre gostei muito de português, e era boa a português. E essa professora fazia muito teatro e dramatizações na sala de aula e muitas visitas de estudo. E, portanto, eu gostava muito, eu fiz teatro amador quando estava a estudar para ser professora, e acho que vem daí também, portanto, dessa experiência quando tinha 10, 11, 12 anos, de essa professora nos incentivar a fazer dramatizações em sala de aula e pequenos teatros. Uhum. Para finalizar, mais um pequeno desafio, este mais curto. Vou colocar uma questão a cada uma. Eu vou iniciar uma frase e vou pedir para completarem. Pode ser? Sim. Vou começar pela professora Luísa, aleatoriamente. Então, professora, tenho saudades de... Nadar na praia. Elizabeth, o meu dia perfeito é... Em família. Boa. Professora, se pudesse ser uma personalidade da história, seria... Essa é difícil. Tenho que procurar uma figura feminina. Não desista, não desista. Eu estou a pensar. Quem é que poderia ser? A Rainha Dona Amélia. Rainha Dona Amélia. Muito bem. Ok. E Elizabeth, se pudesse visitar em qualquer período da história, seria? Eu tenho um fascínio pela Idade Média. Não me perguntem porquê, mas está aqui qualquer coisa, por isso penso que ia até à Idade Média. Ok. Muito obrigado às duas, foi um prazer. Obrigada. Obrigado também a quem nos acompanhou.